A maioria desperdiça a vida esperando viver. Mas Sêneca nos lembra, não recebemos uma vida curta. Nós a fazemos curta ao desperdiquá-la em futilidades. Existe um momento em que você percebe que a vida está passando rápido demais. Você acorda, vai trabalhar, volta para casa, dorme e de repente já é sexta-feira. Depois é fim de ano. E então você se pergunta: para onde foi todo esse tempo? A sensação de que os dias escorregam entre seus dedos como areia não é apenas uma impressão, é um alarme silencioso da sua consciência, avisando que você está vivendo sem viver, existindo sem experimentar, respirando sem sentir. E essa é exatamente a armadilha que Sêneca, um dos mais importantes filósofos estoicos, identificou há quase 2000 anos. Em sua obra Profunda sobre a Brevidade da Vida, ele nos confronta com uma verdade incômoda. A maioria das pessoas se queixa de que a vida é curta, mas na realidade o problema não é a duração da vida, é o desperdício do tempo. Oliver Burkeman, em seu fascinante livro 4.000 Semanas, nos lembra que a vida humana média dura exatamente isso, cerca de 4.000 semanas. Quando você expressa sua existência nesses termos tão crus, é impossível não sentir um arrepio. Somos seres dotados de capacidade mental para criar planos infinitamente ambiciosos, sonhar com projetos grandiosos, imaginar futuros extraordinários, mas temos pouquíssimo tempo para executá-los. Essa é a grande contradição da existência humana. Olhando sob a perspectiva cósmica, nossa vida é menos que um piscar de olhos. O universo existirá por bilhões de anos, mas você e eu temos apenas esse breve intervalo para deixar nossa marca, para experimentar, para amar, para criar. E é justamente essa brevidade que deveria nos motivar a viver com intensidade, não com desespero. Sêneca, no entanto, não era pessimista. Ele não escreveu sobre a brevidade da vida para nos deprimir, mas para nos despertar. Sua mensagem é clara e poderosa. Embora nossa existência seja efêmera em termos cósmicos, se gerenciarmos bem nosso tempo, se o empregarmos com sabedoria, teremos tempo suficiente para conquistar as coisas mais importantes. O problema não é a quantidade de tempo que recebemos, mas como escolhemos gastá-lo. Não somos mendigos de tempo, somos desperdiçadores. É como ter uma fortuna nas mãos e jogá-la fora em trivialidades, enquanto reclamamos de não ter dinheiro para o essencial. E aqui começa a nossa jornada através de 10 ideias estoicas que podem transformar completamente a maneira como você experimenta cada dia da sua vida. A primeira lição é tratar o tempo como seu recurso mais valioso, como um ativo insubstituível. Sêneca observa que somos extremamente cuidadosos com nosso dinheiro. Guardamos cada centavo, planejamos investimentos, economizamos para o futuro. Mas quando se trata de tempo, somos surpreendentemente pródigos. Distribuímos nossas horas gratuitamente, sem pensar duas vezes. Deixamos que pessoas, eventos e distrações roubem nossos dias sem oferecer resistência. E aqui está o detalhe crucial: ninguém vai devolver seus anos. Ninguém pode restituir o tempo perdido. Você pode recuperar dinheiro através de trabalho e esforço, mas o tempo que passou, passou para sempre. Ele flui em uma única direção, sem fazer alarde, sem avisar, sem pedir licença. Não importa se você é rei ou mendigo, o tempo não desacelera para ninguém. Cada segundo que você desperdiça em futilidades é um segundo da sua vida, que nunca voltará. Portanto, se você visse alguém jogando dinheiro pela janela, provavelmente pensaria que essa pessoa está louca. Mas fazemos exatamente isso com o nosso tempo, que é infinitamente mais precioso que qualquer quantia. A segunda ideia nos liberta de uma obsessão perigosa: a crença de que viver muito é sinônimo de viver bem. Sêneca desconstrói essa ilusão com elegância. Alguém que viveu 80 anos não necessariamente viveu muito. Talvez tenha apenas estado presente por muito tempo. Há uma diferença abissal entre durar e viver. Você pode existir por décadas sem realmente viver um único dia com plenitude, como um navio que, ao deixar o porto,
é pego por uma tempestade e passa anos sendo arrastado de um lado para outro, dando voltas no mesmo lugar, sem nunca chegar a destino algum. Esse navio não navegou muito, foi apenas sacudido incessantemente. Da mesma forma, muitas pessoas não vivem suas vidas, são apenas arrastadas por circunstâncias, opiniões alheias, impulsos primitivos e medos não enfrentados. Viver verdadeiramente exige deliberação, exige que você tome o leme da sua própria existência e navegue com intenção. É escolher conscientemente como empregar seu tempo, em vez de deixar que outros escolham por você. É definir suas próprias prioridades, em vez de adotar cegamente as prioridades que a sociedade impõe. E isso nos leva diretamente à terceira ideia transformadora: dedicar tempo ao estudo da filosofia. Mas aqui precisamos desfazer um mal-entendido comum. Quando os antigos falavam de filosofia, não se referiam a debates acadêmicos abstratos ou teorias desconectadas da realidade. A filosofia era, em sua essência, o estudo da arte de viver. Era prática, aplicável, urgente. Era sobre como tomar melhores decisões, como cultivar virtudes, como encontrar serenidade em meio ao caos, como viver uma vida que valesse a pena ser vivida. Sêneca nos diz algo profundo. Aqueles que estudam filosofia não apenas vivem seus próprios anos, eles adquirem para si todos os séculos passados. Você pode conversar com Sócrates, duvidar com Carnéiades, encontrar serenidade com Epicuro, transcender limitações humanas com os estoicos. Toda a sabedoria acumulada pela humanidade está disponível para você. Por que cometer os mesmos erros que outros já cometeram? Por que reinventar a roda quando já existe um manual testado ao longo de milênios? Quando você não estuda a arte de viver, acaba vivendo por imitação. Você faz o que as pessoas ao seu redor fazem. Persegue os objetivos que a sociedade diz que você deveria perseguir. E então, décadas depois, acorda percebendo que viveu a vida de outra pessoa, não a sua. A quarta lição nos confronta com nossas escolhas diárias, ordenar suas prioridades. Sêneca menciona pessoas de sua época que desperdiçavam tempo com xadrez, bronzeamento e estudos literários inúteis, debatendo questões irrelevantes que não tornavam ninguém mais sábio, apenas mais pedante. Hoje, temos nossas próprias versões desses desperdícios. Passamos horas consumindo a vida de celebridades, acompanhando escândalos que não nos concernem, mergulhando em reality shows que não acrescentam absolutamente nada à nossa existência. Gastamos energia mental preciosa com fofocas, polêmicas nas redes sociais e entretenimento vazio. E enquanto fazemos isso, nossas próprias vidas permanecem não construídas, nossos talentos não desenvolvidos, nossos sonhos não perseguidos. Pense nisso. As pessoas mais realizadas que você conhece têm as mesmas 24 horas que você. A diferença não está na quantidade de tempo disponível, tá? Em como esse tempo é empregado. Elas escolheram prioridades diferentes. Elas decidiram que certas coisas eram importantes e outras não. E essa clareza de prioridades as libertou para viver de acordo com seus valores mais profundos. A quinta ideia é ao mesmo tempo simples e revolucionária. Dedique tempo a si mesmo. Sêneca observa uma contradição hilária na natureza humana. As pessoas reclamam quando alguém importante não tem tempo para elas, quando um superior as trata com desdém, quando não são atendidas com a rapidez que gostariam. Mas essas mesmas pessoas nunca dedicam um único momento a si mesmas. Elas não se escutam, não se observam, não se conhecem. Correm de compromisso em compromisso, sempre disponíveis para os outros, mas nunca presentes para si próprias. Como você pode esperar que alguém valorize seu tempo se você mesmo não o valoriza? Dedicar tempo a si mesmo não é egoísmo, é necessidade. É sentar-se em silêncio e perguntar: quem sou eu realmente? O que eu verdadeiramente quero? Quais são meus valores essenciais? Que tipo de pessoa quero me tornar? Essas perguntas não podem ser respondidas em meio ao barulho e à correria. Elas exigem introspecção, meditação, reflexão, e quando você as responde honestamente, algo mágico acontece.
você começa a viver a partir de um centro autêntico, não mais empurrado por forças externas, mas guiado por sua própria bússola interna. A sexta lição é uma das mais poderosas ferramentas da filosofia estoica. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Isso pode soar mórbido à primeira vista, mas é profundamente libertador. Tolstói expressou essa verdade com clareza cristalina. Quando você tem dúvidas sobre o que fazer, imagine que pode morrer no final desse mesmo dia, e todas as suas dúvidas desaparecerão. Você verá claramente o que importa. Um homem condenado à execução imediata não pensaria em acumular riquezas, alcançar fama ou ganhar discussões nas redes sociais. Nos últimos minutos de vida, ele quereria consolar alguém que sofre, ajudar um idoso, consertar o brinquedo de uma criança, abraçar quem ama. Pensar na morte não é pessimismo, é sabedoria. É uma ferramenta para cortar todo o supérfluo e enxergar o essencial. Quantas das coisas que te preocupam hoje ainda importariam se você soubesse que tem apenas uma semana de vida? Provavelmente muito poucas. E essa percepção deveria informar como você vive cada dia. A sétima ideia é simples, mas transformadora quando praticada. Revise sua jornada. Sêneca tinha o hábito de, antes de dormir, sentar-se e revisar seu dia. Pegava papel e caneta e fazia perguntas difíceis a si mesmo. O que fiz bem hoje? Onde falhei? Que vícios manifestei? Que virtudes pratiquei? Como poderia ter agido melhor? Esse exercício diário de autoexame é imensamente poderoso, porque nos permite corrigir o curso constantemente. Quando não revisamos nossas ações, os erros se acumulam silenciosamente. Vícios que poderiam ter sido cortados pela raiz crescem e se fortalecem. Padrões destrutivos se consolidam sem que percebamos. Mas quando você examina sua vida diariamente, quando traz consciência aos seus atos, pode fazer ajustes imediatos. Você nota quando está desperdiçando tempo, quando está agindo contra seus valores, quando está se desviando de suas prioridades. E com essa consciência, você pode escolher diferente amanhã. A oitava lição nos sacode de um dos maiores erros humanos: parar de adiar a vida. Sêneca é implacável aqui. Ele denuncia a estupidez de pessoas que dizem: aos 50 vou me aposentar e descansar. Aos 60 vou me libertar de todas as obrigações e finalmente viver. Mas quem garante que você chegará aos 50? Quem assegura que terá saúde aos 60? Não te envergonha reservar para ti apenas os restos da tua vida, apenas o tempo que não serve para mais nada? Quantas pessoas viveram esperando o futuro para serem felizes e morreram antes de chegar lá? Quantas trabalharam em empregos que odiavam, pensando que um dia escapariam e um dia nunca chegou? A vida é agora, não no próximo ano, não quando você tiver mais dinheiro, não quando as circunstâncias forem perfeitas. É agora, neste exato momento. Se há mudanças que você precisa fazer, comece hoje. Se há relacionamentos que precisam de atenção, dedique-se a eles agora. Se há sonhos que você quer perseguir, dê o primeiro passo hoje. O futuro não é garantido. O presente é tudo o que você tem de real. A nona ideia nos convida a examinar nossos desejos, controle suas ambições. Sêneca observa que as pessoas vivem uma corrida interminável. Elas trabalham arduamente para conseguir algo, e quando finalmente alcançam, já estão desejando a próxima coisa. Ganham dinheiro e querem mais. Compram um carro e logo desejam outro. Conquistam uma posição e já ambicionam a seguinte. É como estar em uma esteira. Você caminha e caminha, mas nunca chega a lugar nenhum. Essa sede insaciável rouba sua paz e desperdiça seu tempo. Não que aspirações sejam ruins, mas precisam ser conscientes e alinhadas com o que realmente importa. Quando você define claramente o que é suficiente, quando estabelece limites para seus desejos materiais, você se liberta dessa corrida frenética e, de repente, tem tempo para o que realmente vale a pena. Conexões genuínas, crescimento pessoal, contribuição significativa, momentos de beleza
e serenidade. E chegamos à 10ª e última lição, talvez a mais urgente de todas. Viva o presente. Sêneca descreve com precisão cirúrgica a tragédia moderna. As pessoas organizam eventos que tanto desejaram, e enquanto os vivem, já estão pensando em quando acabarão. Advogados enchem tribunais de público, alcançam o reconhecimento que buscavam, e só conseguem pensar em quando poderão se livrar daqueles casos. Vivemos acelerando a vida, sofrendo de saudade do futuro e tédio do presente. E aqui está o grande segredo que poucos percebem. A sensação de que a vida passa rápido demais acontece porque não estamos presentes. Você come sem prestar atenção na comida, pensando no que fará depois. Dirige até o trabalho perdido em pensamentos sobre reuniões futuras, sem perceber a paisagem ao redor. Conversa com pessoas enquanto sua mente está em outro lugar. Então todas essas experiências simplesmente não são registradas. É como se não tivessem acontecido. Por isso parece que o tempo voou. Mas o tempo não acelerou. Você é que não estava lá para vivê-lo. Quando você pratica presença plena, quando está verdadeiramente atento ao momento atual, algo milagroso acontece. O tempo se expande, cada experiência se torna mais rica, mais vívida, mais memorável. Uma refeição simples se transforma em um momento de prazer genuíno. Uma caminhada comum se revela cheia de beleza. Uma conversa casual se aprofunda em conexão real. Você não está mais correndo através da vida em piloto automático. Está realmente vivendo cada momento, e isso muda tudo. A vida deixa de ser uma sequência borrada de eventos que você mal registra, e se torna uma coleção de experiências significativas que você verdadeiramente habita. E o que acontece quando você implementa essas 10 lições? Quando trata o tempo como seu bem mais precioso, quando escolhe viver verdadeiramente. Em vez de apenas durar quando estuda a arte de viver, ordena suas prioridades. Dedica tempo a si mesmo, lembra-se de sua mortalidade, revisa sua jornada para de adiar, controla seus desejos e vive o presente. Sêneca nos promete: nessa vida aguardam você muitas habilidades nobres, o amor e a prática das virtudes, o esquecimento dos desejos destrutivos, a ciência de viver e morrer, e um profundo descanso de todas as preocupações superficiais. Sua vida se transforma em uma obra de arte, em algo que vale a pena ser vivido, em uma jornada que, não importa quando termine, terá sido plena e significativa. Você tem diante de si uma escolha que poucos fazem conscientemente. Vai continuar desperdiçando seu tempo em futilidades, vivendo no piloto automático, sendo arrastado por circunstâncias e opiniões alheias, ou vai assumir o comando da sua existência, gerenciar seu tempo com sabedoria e viver deliberadamente. Lembre-se, você não tem um tempo escasso. Você tem exatamente o tempo necessário para viver uma vida extraordinária, desde que o empregue com inteligência. A questão não é quanto tempo você tem, mas o que você faz com ele. E essa escolha, essa decisão de viver verdadeiramente, precisa ser feita agora. Não amanhã, não no próximo ano, não quando as circunstâncias forem perfeitas. Agora, porque agora é tudo o que existe de real. O resto é apenas imaginação, promessa, possibilidade. Mas este momento, este presente que você está vivendo, enquanto absorve essas palavras, é seu. E o que você fará com ele definirá o que sua vida se tornará.